Universitário, e as discussões, o Dr. Aloysio Souza Felipe da Silva, que é médico assistente do Hospital Universitário, do Serviço de Anatomia Patológica, e, por final, o professor Paulo Andrado Lotufo, que é professor titular da disciplina de Clínica Geral e Propedêutica. Eu queria só avisar os residentes que a gente está passando uns folhetinhos para avaliação desses temas relevantes, então a gente vai recolher no final, então eu gostaria que todos respondessem aqui o questionário que a gente fez e que permanecessem até o final do término dessa reunião. Obrigada. A todos. Quero agradecer o convite que a doutora Rosa Maria fez para o HU, para a gente participar dessa reunião. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o caso que nós escolhemos para apresentar a reunião foi um caso visto por nós lá no Hospital Universitário. O paciente foi a óbito no dia 19 de maio e eu trouxe essa data para mostrar a vocês que esse caso aconteceu lá no hospital no meio da crise de dengue paulistana. Esse ano a dengue aconteceu em São Paulo, na cidade de São Paulo, primordialmente, pelo menos a região oeste, onde o HU é a abrangência do HU, foi, acho que o maior número de focos foi naquela região. E esse caso apareceu exatamente naquela circunstância. Bom, o paciente é um paciente de 44 anos de idade, é um homem, casado, branco, metalúrgico, procedente de São Paulo, da região de Cotia. Ele trabalhava e morava na região de Cotia. A história dele se resume com dor torácica há um dia. O paciente é um paciente previamente rígido, não apresentava nada, era um paciente que ia trabalhar de bicicleta, estava muito bem e teve uma história aguda há um dia com dor torácica, e essa dor torácica era na região posterior do tórax, no ápice do hemitórax direito, de características ventilatório dependente, acompanhada, irradiada para a região epigástrica, acompanhada de tosse e mal-estar. Logo em seguida apareceu expectoração, que no início ele referia que era acompanhada de laivos de sangue. Esse paciente procurou a AMA e foi encaminhado para o HU. A esse quadro de dor torácica e tosse rapidamente evoluiu para dispneia, febre, que ele não aferia, e calafrios. Um paciente que referia tabagismo há 11 anos, fumava 10 cigarros por dia, etilismo eventual nos finais de semana em pequena quantidade e previamente saudável. Como eu disse, ele se locomovia do trabalho para casa de bicicleta. Ele era metalúrgico e operava uma máquina numa fábrica que onde se faz aros de roda de bicicleta e motocicleta. Era casado, tinha 5 filhos, não fazia uso de drogas ilícitas e a esposa era a única parceira sexual há vários anos. Bom, o exame físico de entrada desse paciente, eu vi na entrada no pronto-socorro, no dia que ele chegou, é um paciente em mau estado geral, ele entrou em cadeira de rodas, se apresentava pálido, desidratado, taquipneico, porém acianótico. O pulso era de 100 batimentos por minuto rítmico, APA de 70 por 40 milímetros de mercúrio, um pouco hipotérmico, 35,8 graus, a frequência respiratória variava de 32 a 40 respirações por minuto, a saturação em ar ambiente era de 78% e com O2 ia para 88%. A glicemia capilar era de 138 miligramas por decilitro e o tempo de enchimento capilar era lento, maior do que 5 segundos. E apresentava livedo reticular nos membros inferiores e membros superiores e tórax. O exame físico do coração era normal, só apresentava taquicardia, e dos pulmões, na ausculta, ele apresentava murmúrio vesicular presente bilateralmente, diminuído à direita, com presença de roncos, estertores crepitantes difusos. E no abdômen, o abdômen era flácido, os ruídos presentes normais, sem visceromegalias. Portanto,
Dos exames laboratoriais, eu vou abrir um pouquinho para discussão depois que eu acabar de apresentar o caso. Dos exames laboratoriais, o que chamava atenção era uma leucopenia de 2.880, com desvio à esquerda importante, com metamielócitos na periferia, 20 bastonetes e 57 segmentados. Plaquetopenia de 86.000, um alargamento do tempo de protrombina com INR de 1,54, já apresentava uma perda da função renal com creatinina de 1,84 e um potássio de 3,1. Enzimas hepáticas, AST e ALT levemente alteradas, principalmente AST com 54, e uma acidose metabólica importante com lactato de 101. Uma hipoxemia, PO2 de 55, saturação de 80 e um PCR de 159. E a gente conseguiu ainda, logo na entrada, um teste rápido anti-HIV negativo desse paciente. O eletrocardiograma mostrava um ritmo sinusal com uma frequência por volta de 98, um intervalo PR de 0,14 milissegundos e uma provável sobrecarga ventricular esquerda. Por fim, o raio-x de tórax desse paciente na entrada mostrava uma certa simetria dos campos pulmonares, talvez o campo pulmonar direito um pouco diminuído em relação ao esquerdo, traqueia centrada, recesso costofrênico lateral livre bilateralmente, e o que chamava a atenção era uma opacidade heterogênea, ocupando todo o ápice do pulmão direito, com broncogramas aéreos, opacidade também preenchendo o espaço alveolar na base, no lobo inferior do pulmão direito e também do pulmão esquerdo. Então, esse paciente, o diagnóstico diferencial cabe. Aqui é um paciente previamente rígido que apresenta um quadro agudo de dor torácica, febre, hemoptise, que cursou rapidamente para insuficiência respiratória, choque e acompanhado de insuficiência de múltiplos órgãos. Antes de passar para o diagnóstico diferencial, eu gostaria de saber se algum de vocês quer perguntar alguma coisa da história. Na verdade, foi rápido, mas alguém ficou com alguma dúvida? Bom, então, discutindo o caso, o que mais chamou a atenção foi uma apresentação aguda num paciente que apresenta uma hemoptise ou uma hemorragia alveolar. Dentre todas as causas de hemorragia alveolar, nós temos as causas infecciosas e as não infecciosas, que são as mais frequentes. Apesar desse paciente apresentar sinais de que talvez seja um caso infeccioso, vale lembrar aqui que a hemorragia alveolar e a hemoptise, as principais causas são as não infecciosas. Dentre elas nós temos, só para lembrar, o trauma torácico, que no caso não se aplica porque o paciente não tinha essa história. Depois temos as causas cardiovasculares. Existem inúmeras causas, eu citei aqui as que eu achei mais importantes. Dentre as causas cardiovasculares, a gente tem o tromboembolismo pulmonar, que caberia para esse paciente, apesar de que ele chegou febril, com calafrios, e talvez isso não caracterize muito o tromboembolismo pulmonar. As fístulas ou malformações arteriovenosas, que também eu acho que para esse paciente não é um bom diagnóstico, e a estenose mitral, que muitas vezes é causa de hemoptise e muitas vezes esquecida. Mas também acho que não cabe muito bem para esse paciente. Outras causas, a gente sempre lembra da síndrome de Goodpasture, que é uma hemorragia alveolar clássica, numa síndrome pulmão-rim, e as vasculites, em que talvez seja a principal causa aí das hemoptises e causas de hemorragia alveolar. Dentre elas, as ANCA relacionadas, os exemplos são granulomatose com poliangeite, a síndrome de Churg-Strauss, a poliangeite microscópica e ainda mais. A gente podia lembrar o lúpus, a doença de Renox-Schönlein e a doença de BC. Bom, esse paciente, dentre ainda os diagnósticos diferenciais da hemoptise e hemorragia alveolar, nós temos as causas infecciosas. A principal delas no Brasil é a tuberculose, que tem uma história características que todos nós conhecemos. A infecção pelo vírus de influenza H1N1,
A dengue, que apresenta hemorragia alveolar em aproximadamente 1,4% dos casos. Lembramos também a hantavirose, que apresenta uma virose um pouco mais rara. São Paulo é um estado que tem maior número de hantavirose, mas ainda não são muitos casos, e em 80% deles apresenta síndrome da angústia respiratória do adulto. Então poderia entrar no diagnóstico diferencial desse paciente. A leptospirose, que nós temos bastante aqui em São Paulo, e outras pneumonias bacterianas. Eu ainda lembraria, quer dizer, se a gente for lembrar outras causas no paciente, vamos dizer assim, imunocompetente de hemorragia alveolar, a gente poderia ainda lembrar a infecção pelo citomegalovírus, podíamos lembrar da malária, mas eu acho que não cabe nesse paciente aqui. Existem outras causas mais raras, que são micoses profundas, mas isso é muito mais nos pacientes imunocomprometidos. E esse paciente, aparentemente, ele era um paciente sadio, previamente sadio. Esse paciente, no pronto-socorro do HU, ele foi interpretado como uma pneumonia bacteriana, foi tratado com ceftriaxone e claritromicina, ressuscitação volêmica, seguido da infusão de noradrenalina e vasopressina, e necessitou da ventilação mecânica. A PA média desse paciente se manteve inicialmente em 80 milímetros de mercúrio, mas foi piorando progressivamente. O paciente deu entrada no pronto-socorro ao meio-dia 16 e foi a óbito no mesmo dia às 19h25, a despeito de todo o suporte hemodinâmico e ventilatório. E foi submetido então à autópsia. Alguma pergunta de vocês? Bom, todos os exames que eu vou apresentar aqui, esses exames foram feitos após a autópsia, porque, como vocês viram, o paciente ficou no hospital 7 horas aproximadamente e pouco pôde ser feito em termos de investigação diagnóstica. O doutor Aloysio, que fez a autópsia desse paciente, colheu o material respiratório dele e nós encaminhamos para o Emílio Ribas, onde foi, Adolfo Lutz, onde foi feita a pesquisa por PCR em tempo real no tecido para H1N1, que era uma grande hipótese para esse paciente também, e foi negativo. 2 dias depois, nós tivemos um resultado de 3 balões de hemocultura foram colhidos no pronto-socorro, o tempo de detecção foi de 24 horas, e também da secreção traqueal, quando ele foi entubado, onde a gente teve o crescimento de Pseudomonas aeruginosa, multissensível. Então a gente vai apresentar agora a autópsia do paciente e a seguir eu vou fazer alguns comentários a respeito da infecção por Pseudomonas. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Está conseguindo ver a ponta ali, né? Bom, vou apresentar os achados da autópsia desse paciente, que ficou pouco tempo no hospital. Aqui é um corte da superfície do coração, com algumas petequias, alguns focos de hemorragia, pode ser massagem, mas pode ser alterações do choque, e mostrando o paciente tinha um aumento da massa miocárdica com aumento da espessura do ventrículo esquerdo, portanto uma cardiomiopatia relacionada à hipertensão arterial. Na histologia, miocardiosclerose e hipertrofia de fibras miocárdicas com um leve filtrado inflamatório reativo. Novamente, infiltrado inflamatório, mostrando uma reação sistêmica à inflamação e infecção. O órgão de choque, né, principal são os pulmões muito pesados, o normal para 400 gramas, os pulmões pesaram em torno de 1.500 gramas, armados, vinhosos, hepatizados, parece um fígado. Na superfície de corte praticamente não tem aeração, os pulmões são verdadeiras bolsas de sangue. Olhando mais de perto, eles estão friáveis, isso aqui é uma área de friabilidade para mostrar
esse aspecto é bem sugestivo de uma hepatização compatível com pneumonia aguda. E aquele lobo superior do pulmão direito é a área mais hepatizada, a área verdadeiramente hemorrágica, consolidada, bilateralmente. Aquela área superior, no detalhe, praticamente um aspecto como se fosse um fígado, muito hemorrágico e sólido e denso. Na histologia, aspectos clássicos e típicos de uma pneumonia aguda, bastante congestão, que dá aquele aspecto avermelhado, focos de hemorragia alveolar, que são essas hemácias dentro do alvéolo, e muita inflamação com polimorfo nuclear. Olhando mais de perto, áreas não só a inflamação aguda, com neutrófilos e alguns macrófagos já organizando o processo, mas olhem aqui, ó, isso aqui é uma necrose da parede do alvéolo com microtrombos de fibrina. Portanto, uma pneumonia com áreas de necrose e hemorragia. Só ilustrando, então, outras áreas, muita consolidação, muito pus mesmo, né, polimorfo nuclear. E aqui algumas áreas interessantes que dão um aspecto diferente nesse caso. Então, na microvasculatura, pequenos vasos com trombos de fibrina e essa poeira basofílica em torno e na superfície do vaso. A gente vai ver isso aqui mais de perto, mas são colônias bacterianas. Olha, esse aspecto é típico de Pseudomonas, não é exclusivo, não é específico, mas é típico. Então a gente tem um micro-organismo que invade a parede do vaso, microvasos, dando uma trombose com necrose fibrinoide do vaso. Esse aspecto se repete. Essa área mais basofílica são várias bactérias e colônias bacterianas. A gente consegue ver aqui o aspecto filamentar. Se você faz uma coloração, é um GRAM para o tecido, todos esses bacilos aqui roxinhos são as bactérias invadindo a parede do vaso. Novamente, um aspecto típico também, como a bactéria tem esse tropismo pelo vaso, ele faz um aspecto em flor de lis, um aspecto em flor. Uma necrose supurativa central com uma área hemorrágica, um halo hemorrágico em volta, num contexto da pneumonia. Então essa aqui seria a unidade básica de lesão pulmonar nesse caso. E em outras áreas, franca hemorragia com necrose de parede, como se fosse um tromboembolismo pulmonar, mas não é. Isso aqui é relacionado à infecção. Necrose hemorrágica do parênquima pulmonar, muitas colônias bacterianas em torno dos vasos. Aqui, aquele GRAM novamente, mostrando que são GRAM negativos, um aspecto bastante filamentoso, que é um aspecto especial de crescimento do bacilo no tecido. Ele faz um biofilme com esse aspecto. Em outras áreas, macrófagos com pigmento acastanhado nos alvéolos, indicando o tabagismo. Isso aqui é uma bronquiolite respiratória. Então, aqui uma mistura de bronquiolite respiratória do tabagismo com antracose e colônias bacterianas. Um aspecto repetido. Aqui uma imunohistoquímica, nós mandamos para o Japão, o único lugar que a gente achou que tinha o anticorpo anti-pseudomonas, mostrando que essas bactérias são pseudomonas aeruginosas. E aqui um outro aspecto pulmonar, mostrando uma pleurite purulenta, fibrina leucocitária, indicando o exudato da pneumonia para o espaço pleural. Aqui na microscopia, pneumonia hemorrágica com a pleurite fibrina leucocitária. No detalhe, fibrina e necrose e reatividade do mesotélio. Um fígado aumentado, congesto, na histologia basicamente sem lesões, eu vou mostrar agora os outros órgãos. Um pâncreas vinhoso, congesto também. Na microscopia, microtrombos de fibrina, indicando coagulação intravascular disseminada, e alguns focos de necrose do pâncreas relacionado ao choque, isso é sistêmico e final. Aorta e ilíacas, com um pouco de arteriosclerose. Aqui uma iatrogenia, um hematoma relacionado à punção, mas moderado, pequeno a moderado, e uma arteriosclerose sem complicações. Os rins com uma superfície finamente granulosa, a gente não consegue ver muito bem nessa foto, mas vamos mostrar na histologia. Ele tem a nefrosclerose benigna relacionada à hipertensão. Aqui, de novo, um glomérulo normal, um glomérulo esclerosado, aqui um vaso esclerosado, uma arterilosclerose. E a necrose tubular aguda. Basicamente, os núcleos somem e essas células descamam para a luz do túbulo, indicando também um fenômeno de hipóxia sistêmica no rim. Novamente, a necrose tubular aguda. E aqui a aterosclerose com uma vacuolização do endotélio.
doença microvascular dos rins também, com a arteriolosclerose ali. Então, não só vasos médios, como vasos pequenos. Novamente, as adrenais com bastante hemorragia, esse espontilhado vinhoso. Isso é uma alteração isquêmica, principalmente relacionada a choque e particularmente infecção. Então, no menor aumento, aqui a gente está vendo medular e cortical da adrenal. Essas áreas mais vermelhas são áreas de hemorragia da adrenal. E de perto a gente vê que é uma necrose hemorrágica também, como se fosse uma meningococcemia. Não é meningococo, mas é uma necrose hemorrágica multifocal das adrenais, indicando choque e sepse. Sistema nervoso central, basicamente achados relacionados à hipertensão arterial não diagnosticada em vida, né, que são esses espaços claros perivasculares com alguns foquinhos de necrose antiga. Aqui pequenos focos de hemorragia, neurônios vermelhos indicando choque também. E aqui um microinfarto e um foco de hemorragia perivascular, que é uma mistura de achado da hipertensão crônica com o choque e hipoxemia. Medula óssea, né, investigando as alterações hematológicas dele. Basicamente uma medula reativa, com bastante série branca, alguns macrófagos fagocitando hemácias, aqui a gente vê um, aqui a gente vê outro, ou seja, figuras de eritrofagocitose indicando também choque e sepse. Tubo digestivo com necrose superficial das vilosidades, também um achado de isquemia final. E aqui esse quadro resume, então, os achados da autópsia. Então, o paciente tem história de tabagismo, portanto, ele tem antracose e bronquiolite respiratória, tem hipertensão sistêmica não diagnosticada em vida, explica hipertrofia ventricular, nefrosclerose benigna, arteriosclerose, acometendo rim, sistema nervoso central e pâncreas. O diagnóstico anatomopatológico é de uma pneumonia aguda, necrosante hemorrágica ou uma pneumonia necrohemorrágica por pseudomonas aeruginosa confirmada em imunistoquímica e microbiologia. Ele tem uma pleurite aguda que explica a dor, tem uma hemoptise relacionada à pneumonia hemorrágica e sinais de septicemia e choque, que repercutem então nas adrenais de estresse, necrose tubular aguda, CIVD, eritrofagocitose reativa, fígado e baço reacionais e alterações hipóxico-isquêmicas sistêmicas. Bom, então por que a gente escolheu esse caso para trazer aqui para a reunião? Na verdade, o diagnóstico é uma pneumonia por um agente gram-negativo, um quadro de choque de evolução rápida. Bom, primeiro é que o caso chamou a atenção lá, nós temos uma reunião de autópsia e nos chamou a atenção um paciente imunocompetente fazer uma pneumonia comunitária por um agente que não é usual, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho sobre a infecção por pseudomonas e depois discorrer um pouco sobre o que nós fizemos para investigar a causa dessa pneumonia, como ele adquiriu a pneumonia. Bom, a infecção por pseudomonas aeruginosa é bastante conhecida de todos nós, principalmente no meio intra-hospitalar, onde é um agente que compromete os indivíduos imunocomprometidos, o sítio pulmonar é bastante frequente e geralmente associado à pneumonia associada à ventilação mecânica. Até aí a gente conhece bem. Com relação à infecção comunitária por pseudomonas aeruginosa, alguns sítios são bastante frequentes e conhecidos como o canal auditivo, no caso da otite externa do nadador, da otite externa maligna, a foliculite das pessoas que frequentemente tomam banho em banheira, também conhecido como foliculite da banheira. A infecção urinária também é frequente nas pessoas que fazem uso de hidromassagem, isso também é bastante frequente. Paroníquia da lavadeira é bastante frequente e a ceratite nos pacientes que usam lentes de contato. Até aí também isso aí é muito conhecido. A infecção, já o trato respiratório, como pneumonia adquirida na comunidade por pseudomonas aeruginosa, a incidência é bastante pequena, varia entre 0,9% e 5%. E os fatores de risco para que uma pessoa adquira uma pneumonia por gram-negativo, dentre elas a E. coli e a pseudomonas aeruginosa são os agentes mais frequentes, são a existência de uma pneumopatia prévia, como bronquiectasia e fibrose cística.
isso também é bastante conhecido, uso crônico de corticosteroides, uso prévio de antibióticos, idade avançada, tabagismo, hospitalização prévia ou internação em casas de repouso. Bom, o nosso paciente não tinha nada disso. Era um paciente jovem, trabalhador, vamos dizer assim, até que fazia o seu esporte diário com a bicicleta, e era tabagista. Se sabe que o tabagismo faz uma seleção da flora bacteriana na boca, e a Pseudomonas aumenta bastante a sua concentração nos pacientes tabagistas. Então, existe maior incidência de infecção por Pseudomonas, infecção respiratória, entre os tabagistas. Será que esse era a causa no nosso paciente? Bom, as manifestações clínicas, como é que a gente pode, num próximo caso, pensar em Pseudomonas, né? Porque a gente sempre pensa nos agentes mais frequentes. Então, na literatura, tudo que eu li, todos os casos de pneumonia por Pseudomonas acometiam os lobos superiores. Então, eu achei isso aí bastante importante e é descrito. A dor torácica, hemoptise, febre ou hipotermia, hipotensão e choque é o quadro típico da pneumonia por Pseudomonas. Vale lembrar aqui que a hemoptise é muito importante. É um sinal muito importante que toda vez que a apresentação for hemoptise ou hemorragia alveolar, a Pseudomonas deve entrar no diagnóstico diferencial. O curso clínico dessa infecção da maneira como foi apresentado por esse paciente, é rápido, grave, a mortalidade chega a 63% e o óbito ocorre nas primeiras 10, 11 horas após a admissão do paciente. Existem alguns casos que tentam fazer uma correlação no risco ambiental dessa infecção, que são os pacientes que fazem uso de umidificadores. Existe um caso relatado no Japão de uma paciente que foi para um spa, fez uso de ofurô, foi para o spa para fazer banhos em ofurô e foi admitida no hospital com uma pneumonia por Pseudomonas de rápida evolução. E o pesquisador que atendeu essa paciente conseguiu isolar a cepa da canalização que levava a água para dentro do ofurô. Então, ele isolou a bactéria na paciente e isolou na torneira que abastecia o ofurô. E fez a correlação do risco ambiental nesse caso. Existe também um risco ocupacional que é descrito há muitos anos na literatura entre os trabalhadores, os soldadores e ferreiros. E a hipótese que se faz nesses casos é que o trabalhador aspire o pó do metal, e nesse pó do metal a Pseudomonas viria junto. A Pseudomonas é uma bactéria bastante sui generis nas suas necessidades para crescimento. Ela consegue ser cultivada em água destilada. Ela não precisa de nutrientes para crescer, né? Pelo menos na água destilada ela cresce. Aí estão as referências dos casos entre soldadores e ferreiros. E outro risco ocupacional também são os enfermeiros de casa de repouso. Enfermeiros de hospitais eu não encontrei nenhum relato, mas existem 2 relatos de enfermeiros que dão banho nos pacientes e aspiram o vapor da água ou da banheira, ou do chuveiro, ou enfim, do local onde o paciente toma o banho. E também se consegue identificar a bactéria no paciente e a bactéria no sistema de abastecimento de água dessas casas de repouso. O nosso paciente não tinha nada disso. Porém, nós encontramos uma referência que metalúrgicos, trabalhadores que lidam com máquinas, em que essas máquinas usam o que se chama de fluido de corte, que é uma mistura de água e óleo, em que na hora que o trabalhador vai furar o metal, ele não pode esquentar o metal, ele joga uma água, que é chamado de fluido de corte, e essa água ela vaporiza, e dependendo do trabalhador, se ele usa ou não o equipamento de proteção individual, ele pode inalar aquele vapor que sai daquela água, desse fluido de corte. Então, a gente foi ler sobre isso e descobrimos que esse fluido de corte
é um meio de cultura para Pseudomonas. A Pseudomonas pode sobreviver nesse fluido por 250 dias. Numa investigação feita na França, com 150 amostras de fluidos de corte, 17% mostrou crescimento da Pseudomonas aeruginosa. E tem um outro trabalho na Croácia, que de 72 amostras, em 48% pôde ser recuperada a Pseudomonas aeruginosa. Em 99, esse autor alemão descreveu o primeiro caso, ele conseguiu mostrar a relação ocupacional num funcionário de metalúrgica que trabalhava com esse fluido de corte, numa máquina com fluido de corte, e ele conseguiu isolar a bactéria. O paciente foi a óbito, ele conseguiu isolar a bactéria do paciente e também do fluido de corte. Então mostrou uma relação possivelmente ocupacional. O nosso paciente era um paciente jovem, 44 anos, adulto jovem, e operava uma máquina, como eu falei, ele tinha a roda da bicicleta e da motocicleta e ele fazia o furo na roda para colocar o aro. E nesse furo ele usava o fluido de corte para não estragar a roda. Nós entramos em contato com a fábrica onde esse paciente trabalhava, conversamos com o dono da fábrica, explicamos a nossa preocupação com relação a essa relação ocupacional e solicitamos que o dono da fábrica colhesse amostras do fluido de corte dentro da fábrica dele. Demos 4 balões de hemocultura, ele colheu e trouxe para o hospital e nós conseguimos isolar a Pseudomonas aeruginosa em 2 balões de hemocultura, um deles da máquina que o paciente trabalhava. Porém, a gente pode dizer que a Pseudomonas aeruginosa que a gente conseguiu isolar no fluido de corte é a mesma Pseudomonas que causou a infecção no paciente? Para que isso seja feito, a gente precisa mostrar que as cepas são idênticas geneticamente. Isso a gente consegue fazer com um teste que é a eletroforese de campo pulsado. O que é isso? A gente pega o DNA da cepa isolada da hemocultura do paciente e pega também, purifica o DNA da cepa que foi isolada do fluido de corte. Trata o DNA purificado com uma enzima conhecida que vai digerir o DNA e vai partir o DNA em fragmentos conhecidos. Faz o mesmo tratamento para a cepa A e o mesmo tratamento para a cepa B, coloca esse DNA partido num campo, num gel, numa eletroforese, e vê se a migração é semelhante. Então, essa é a eletroforese do campo pulsado. Aqui a gente tem, na fita A, a amostra do paciente, e na fita B é a amostra da Pseudomonas que foi isolado do fluido de corte. Vocês veem que existe uma identificação, uma semelhança de 100% de todas as bandas. Na literatura, 80% de identificação já permite dizer que é o mesmo clone. E nesse caso, a gente conseguiu mostrar que era 100% idêntico. Então, dessa forma, a gente conclui que essa pneumonia comunitária tem um caráter ocupacional e por isso a gente achou que era interessante trazer para vocês. Esse caso foi publicado na revista do Hospital Universitário, que a revista se chama Autopsy and Case Reports. É uma revista que já está no seu 4º ano de vida. É uma revista que eu trago para vocês a novidade, ela foi aceita pela National Library of Medicine e vai ser indexada no PubMed Central. Então eu convido a vocês, a qualquer caso que vocês acharem interessante, a publicação, a Autopsy and Case Reports é uma possibilidade. Então eu vou chamar o professor Lutufo, que vai fazer umas considerações finais. Muito obrigado. Estamos com um pequeno bom dia a todos. Desculpa. Nós escolhemos este caso porque é um grande exemplo de como, com um único caso, nós conseguimos ter uma capacidade de fazer a descrição clínica, ter uma comprovação, né, e uma
identificação do dano da infecção em todos os órgãos, utilizando a autópsia, e trabalhando bastante com a questão da revisão de literatura que foi efetuada, né? E também com uma ação de campo, foi possível se identificar a causa. E, obviamente, né, já pode ser estabelecido uma linha de ação direta, no sentido de que pessoas que trabalham com esses fluidos, né, estão sob risco, deve ter uma série de ações preventivas específicas para isso, e o fabricante tem que ter um controle de qualidade desse fluido, né? Então, a partir de um único caso, nós conseguimos, então, ter uma ação muito grande, em termos práticos. E eu acho que essa é uma questão que, estando na clínica médica, nós temos que enfatizar a importância dos casos clínicos. Por quê? Muita gente sabe, eu sou uma das pessoas que começou aqui há 20 anos o movimento da epidemiologia clínica, da medicina baseada em evidência, e hoje todo mundo, né, conhece essa pirâmide, né, onde o ensaio clínico randomizado é o topo, é a verdade, e vocês adoram, né, ficar falando de vários acrônimos como se fosse a verdade, e a descrição de caso fica lá embaixo, no fundo, né, ninguém dá a mínima para uma descrição de caso, considerando que é uma atividade inferior. E nós estamos mostrando nessas reuniões que não é verdade isso daí, que é muito importante e que basta um caso só, né, para nós mostrarmos e termos uma ação direta em termos preventivos e também em termos de ensinamento. A observação clínica, que muita gente hoje desconsidera, continua sendo uma coisa extremamente importante. Talvez o que é mais valioso, o que nos diferencia, né, de todas as outras espécies, é a nossa capacidade não só de observar, como de ter conclusões e estabelecer condutas a partir disso, né? Então, veja só, essa aqui é uma descrição que o Thomas Seidan fez da gota, né, e que eu estava mostrando isso para um colega nosso, falando que é exatamente o que ele viu no pronto-socorro, a questão de 2 semanas. Né? Outras questões que nós precisamos estar muito atento é sobre as ações dos medicamentos. Nós temos uma quantidade hoje muito grande de pacientes que já estão em uso de medicamento e nós desconsideramos a ação que os medicamentos podem ter, além daquelas da sua prescrição. Então, existe aqui uma história muito interessante, que como é que a aspirina foi descoberta como antitrombótico, né? Essas pessoas que estavam aqui, né, foi um dentista e um otorrino, eles fizeram uma descrição do sangramento da aspirina após extração dentária e após a amidalectomia. Na época, eles foram praticamente ridicularizados, né? Afinal de contas, era um anti-inflamatório, até a própria indústria tinha um interesse que isso aí não fosse adiante, né? E hoje nós sabemos que a aspirina salva muito mais vidas, né? Muito mais vidas como antitrombótico do que como anti-inflamatório, né? Essa foi uma das descobertas feitas por um dentista e um otorrino, e poucas pessoas na época deram importância a isso, se deu seguimento, né? Como nós sabemos, após a publicação do trial, que foi o ISIS-2, né, o uso da aspirina alterou bastante, né, reduziu muito a letalidade do infarto agudo do miocárdio, né, mesmo sem streptokinase, mesmo sem stent. A aspirina é o principal ponto, né. A outra coisa que eu coloco aqui, só para dar uma encerrada em um gosto e valorizar aqui a autópsia, o estudante, o Ernest Winder era um falecido recentemente, professor de Nova York. Quando ele era estudante, ele assistia muito à necrópsia e via muito
viu muitos casos de câncer de pulmão na época, e ele ficou intrigado com um caso que era um câncer muito grande, e foi conversar com a mulher do falecido. E ela falou que era uma pessoa que não largava o cigarro, que ficava o tempo inteiro, né, fumando. Ele, como estudante de medicina, teve então, né, a ideia, né, a sugestão de que o cigarro seria o causador do câncer de pulmão, né? Ele era um estudante de medicina, ninguém deu a mínima para ele, né? Mas logo depois ele se formou, ele foi procurar um cirurgião torácico e apresentou a proposta para ele. Ele falou assim: pode ser interessante, né? Eu acho que isso pode ser uma coisa muito interessante, vamos ver. Passou os casos dele e ele fez um dos primeiros estudos, né? Antes, viu, Luiz? Antes do famoso Dowie-Hill, que todo mundo fala, né? Ele fez o primeiro grande estudo mostrando que o cigarro era a causa do câncer de pulmão, né? Isso é um estudante de medicina que frequentava o SVO, né? Hoje, estudantes residentes nem sabem onde fica o sistema de verificação de óbito, prefere ficar, né, olhando aí quais são o último acrônimo, né, do trial que saiu. Provavelmente no SVO vai ter coisas mais interessantes do que o último trial. E por último, uma coisa que poucas pessoas sabem, né, todo mundo sabe da história do Robert Gallo, esqueci o nome da dupla francesa, o quê? Montagnier, e a mulher, peraí. Ana Cláudia, a mulher foi mais importante. Só estou falando dos homens, olha só o sexismo aí, né? Ela foi a mais importante das que ganharam o Nobel. E se fala isso daí, mas o nosso Dr. Joel Weissman, né, ele era um médico clínico geral de Pasadena, na Califórnia. Ele era gay e tinha uma clínica com muitos gays. E ele começou a perceber, então, que existia uma quantidade grande de pacientes que ele fazia um diagnóstico de mononucleose que demorava mais do que era o comum, de toxoplasmose, e que parecia tóxico, parecia mono, mas não era. E ele achou aquilo lá tudo muito estranho, né? E começou convidou todos aqueles pacientes e ele encaminhou esses pacientes então para a UCLA, foi o Serviço de Imunologia, e que foi lá que foi feita a primeira descrição, né, do que seria depois a AIDS. Surgiu a partir de um clínico geral atendendo pacientes que teve a capacidade de observar. E só para terminar, né, a observação, ela é uma coisa extremamente importante. E veja só, esse colega nosso há 200 anos, né, o Samuel Black, ele analisou o que levaria a angina do peito, né? Na época nós nem sabíamos que existia infarto do miocárdio, a gente só sabia que existia angina do peito e mal e mal sabíamos que ela estava associada à coronária, muito menos a colesterol, né? E aí ele falou que ela era mais frequente no idoso, no homem, na época nas pessoas mais ricas, nos psicologicamente estressados, né, naqueles que tinham uma diástase ossificada, ou seja, que ele classificou aí como acumulação de gordura no coração, né? Nossa, hoje a gente fala da gordura epicárdica, né? Aqueles que tinham hábitos pletóricos, aqueles que não faziam exercício e nos obesos, né? E depois, né, falava que quem era os jovens, as mulheres, o pobre, o trabalhador, aqueles que faziam exercício físico, quem andava a pé e os franceses, né? Bom, isso em 1819. 150 anos depois, né, o Framingham Heart Study, né, gastando bastante dinheiro, estudando isso, chegou a conclusões quase as mesmas, exceto na questão social, né, que não é exatamente essa, mas o restante, né, se a gente for colocar, está tudo no Framingham, né? Bom, por que eu estou tomando aqui o microfone e falando isso, né? Estou encerrando aqui. Por quê? Porque essas reuniões mensais, elas são absolutamente vitais para todos nós. Elas são sensacionais, né? A descrição de casos clínicos
passou a ser assim, um anátema, né? Eu sou editor agora do São Paulo Medical Journal, e para a gente manter a revista indexada na base EASY, nós não podemos ter mais do que 2 case reports por edição. Se tiver mais do que isso daí, desclassifica a revista. Na avaliação de pós-graduação na CAPES, né, a professora Rosa estava me contando que praticamente é desconsiderado a descrição de casos clínicos. E a descrição de casos clínicos significa ver o novo, né? A realidade está com a gente, né? Então, hoje nós temos assim uma força muito grande na biologia molecular, né? Ótimo, ela serviu para fazer o diagnóstico, mas nós sabemos o quanto nós podemos, em um artigo científico, né, puxar uma foto de lá para cá. Já temos vários problemas em relação a isso. Nós valorizamos muito a epidemiologia, os ensaios clínicos randomizados, mas nós sabemos o que a estatística pode fazer. Agora, o caso concreto que vocês atendem, que vocês estão vendo, ele é real, né? E isso merece ser, né, um foco muito importante. Então, eu encerro aqui, peço para o Fernando assumir novamente aí, né? E, Rosa, você quer abrir para as perguntas? E colocar, então, né, à disposição a revista Autopsy Case Reports, para que todos os residentes e médicos possam fazer a descrição dos casos novos que eles observam. Muito obrigado. Pessoal, antes de vocês saírem, eu gostaria que vocês respondessem o questionário, a folhinha que a gente passou em relação a... E a gente vai abrir para discussão. E assim, ainda não são 7h30, 8h30. Eu acho que assim os residentes poderiam ficar para fazer as perguntas. Alguma dúvida aí, pessoal? Fala, Milton. O Milton levantou a mão. Bom dia, foi muito interessante, muito obrigada pela apresentação do caso. O meu questionamento é em relação às medidas preventivas. Uma vez estabelecido que o fluido de corte foi o provável meio de contaminação, como isso deve ser conduzido? O que vocês tomaram de conduta em relação a essa empresa? Ou mesmo, como é que a gente pode trabalhar em relação a outros indivíduos que estão trabalhando na mesma profissão e essa contaminação? Como medidas preventivas e como conduzir? Tá certo. Bom, as medidas, nós consultamos o pessoal do controle de infecção hospitalar lá do hospital, e a orientação que nós passamos foi muito simples. Esse fluido de corte, ele é reutilizado, tá certo? Ele um pouco se perde no ambiente, um pouco ele é reutilizado, e o proprietário da firma, ele não troca aquilo muito tempo. Inclusive, ele me disse que de vez em quando a firma ficava com um odor insuportável. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa trocar o fluido periodicamente, porque ele não vai ficar fazendo cultura do fluido para ver se tem ou não tem a bactéria. Então, periodicamente, ele precisa trocar o fluido e ele precisa também colocar água sanitária. Trabalhar com água sanitária. Com isso, já é o suficiente. E máscara de proteção. O problema da máscara é que equipamentos de proteção individual são coisas que o funcionário precisa fazer. Tá certo? O dono da firma pode dar a máscara, mas o funcionário precisa vestir. Agora, o dono da fábrica pode colocar, ou pelo menos nomear alguém, designar alguém para colocar água sanitária naquele fluido. É isso que precisa ser feito. Parabéns pela excelente apresentação. Como que vocês explicam a hipopotassemia? Puxa vida! Olha, eu sabia que você ia me perguntar isso. Na verdade, esse paciente, como é que eu sei muita coisa a respeito desse caso? Eu telefonei para a viúva e conversei com ela muita coisa a respeito da vida do paciente. Esse paciente, pelo que ela me disse, ele desconhecia o diagnóstico da hipertensão, né?
mas a gente viu que ele era hipertenso. Ele tem um eletrocardiograma com uma sobrecarga esquerda, ele tem na autópsia uma hipertrofia ventricular esquerda, ele é um hipertenso jovem. Então, o Aloysio não pôde ver na suprarrenal se ele tinha algum adenoma de suprarrenal que poderia explicar um hiperaldo primário. Você acha que não? Bom, a outra coisa é que eu não sei se esse paciente, ou pelo menos a esposa não sabia, e no dia que ele chegou no pronto-socorro, foi uma coisa muito brutal. Ele veio do AMA, foi uma interna que reconheceu o caso grave, ela me chamou para atender junto. Esse paciente foi atendido e logo foi entubado. Não teve muito tempo para conversar, tirar história, entendeu? E ele foi a óbito logo em seguida. Por isso, tudo que eu sei, que ele ia de bicicleta e tudo mais, foi com o dono da fábrica, foi com a esposa. Eu não sei se ele não tomava diurético. Entendeu? Então, pode ser que ele tomasse aí o hidroclorotiazida e ele soubesse que era um hipertenso. Isso é conjectura, não é certeza. Eu tenho uma experiência no Emílio Ribas, eu até cheguei a apresentar isso em congresso, com septicemia por meningococcemia, que ele se apresentava com hipopotassemia e acidose metabólica, tá? E o que é mais curioso, quando melhorava, o potássio corrigia. Você corrigia a acidose, teoricamente devia baixar mais o potássio e melhorava. Então, a explicação que ficou na época, a gente não sabe o mecanismo, pode ser até descarga adrenérgica, é redistribuição de potássio para dentro da célula, provavelmente pela descarga adrenérgica do choque. Tá? Mas em meningococcemia eu tenho uma casuística grande, choque por meningo com hipopotassemia. Eu acho que está relacionado uma coisa legal para a gente procurar. Ô, Fernando. Obrigado. Fernando, ótima apresentação. Na verdade, é um thriller digno do CSI, né? Mas o meu comentário é mais geral, é sobre essa questão da importância de você investigar o trabalho das pessoas. É uma coisa que a gente esquece, e quando a gente pergunta quantas pessoas trabalham, não é? Muitas das observações clínicas começam a ficar claras, muitos dos diagnósticos ficam claros, porque às vezes as pessoas ficam com a ideia que as doenças aparecem do nada, e as pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando, e o trabalho causa doenças e modula uma série de doenças. Então esse é um excelente exemplo, não é, de uma coisa que você foi atrás e que não era suspeitada, e que a gênese de todos os problemas do paciente estava na sua ocupação. Então, a gente vai encerrar. Antes, eu só queria assim, perguntar para o Aloysio, cada vez mais a gente está tentando que os nossos pacientes que vão para óbito, e a gente não sabe o porquê que eles morreram, eles vão para necro especial. Eu queria comentar, a gente teve um caso recente também que teve um óbito em menos de 12 horas, e o pessoal falou que não faz necro especial porque ficou com menos do que 12 horas no hospital. Eu queria saber se tinha alguma regra disso, como que no HU é feito, que pacientes são selecionados para necro especial, só para a gente conversar um pouquinho aqui, por causa que esse é um debate que a gente está tendo agora na enfermaria. O pessoal fala necro especial, é a autópsia médica, né? Que aqui, nesse serviço, ela é no mesmo espaço físico, SVO e serviço de anatomia patológica. No HU não tem SVO, né? O pessoal confunde o nome, né? Então é o serviço de anatomia patológica do HU. E, de fato, mesmo no HU, existe essa recomendação, embora ela não seja absoluta, e eu vou chegar no ponto, de que se o paciente chega, qual é o ponto de divisão? O critério de tempo, ele reflete indiretamente essa orientação, mas não é para levar rigorosamente. A orientação é a seguinte: o paciente que morre em casa ou sem assistência médica, em geral um paciente que chega morto ou agônico no pronto-socorro, esse paciente não é recomendado que a autópsia seja feita no HU. É recomendado que seja enviado ao SVO. Porque existe uma série de conjecturas que você não desconhece e de que é melhor que seja feito no SVO porque tem habilitação legal para dar um atestado indeterminado. Do ponto de vista médico, a gente não consegue fazer uma correlação anatomoclínica adequada porque não tem exames escolhidos. Então, o critério de tempo, ele indiretamente reflete essa orientação. Pode ser 12 horas, pode ser 6 horas, pode ser 24 horas. Dificilmente o paciente vai ficar mais de 24 horas no hospital vivo, sem uma investigação. Então, esse caso, por exemplo, a orientação é converse com o patologista, chegue num consenso sobre o caso, lá o hospital é menor, a gente consegue fazer essa interação,
para definir o status. O status é SVO, o status é IML, o status é bem definido, ou o status é autópsia HU. Então, acredito que a orientação aqui no HC deva ser dada nesse sentido. É adotado o critério de tempo por causa dos mesmos princípios, paciente que chega agônico, paciente que chega morto, paciente que não tem uma correlação adequada. Então, o SVO, que aqui é no mesmo espaço físico, está mais habilitado a emitir esse atestado. Mesmo assim, como aqui é no mesmo espaço físico, e a equipe de patologia tem uma sobreposição enorme, não custa entrar em contato com o serviço e falar, esse caso é especial, e certamente ele vai ser triado ao contrário. Né? Então, acho que essa é a orientação. Então, eu queria agradecer o pessoal do HU, Fernando especial, e o Aloysio pela apresentação, e obrigada.